Boa noite, irmãos. Vamos dar início sem demora à nossa análise que faremos com relação a esse assunto tão importante e que tem estado presente nas nossas vidas como casados, que são as finanças. Um dos grandes problemas no relacionamento de um casal se refere a dinheiro. E é interessante dizer que esse problema pode estar presente tanto na falta quanto também no excesso. O jornal The New York Times, que é um jornal extremamente conceituado nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, ele publicou uma pesquisa onde ele aponta que 15% dos casais brigam várias vezes ao mês por causa de dinheiro. Cada um de vocês, pensem aí quantas vezes brigar não necessita necessariamente um confronto, mas um conflito, uma discordância, né? E segundo o jornal, 15% dos casais hoje têm conflitos várias vezes ao mês por causa do dinheiro. E 84% dos casais declararam que o dinheiro cria tensão no casamento. Muito bem. Essas tensões normalmente são criadas pela falta de dinheiro, pelas despesas excessivas do cônjuge e por interesses de consumo divergentes. Basicamente, são esses as três tensões que nós temos no casamento. Alguns motivos envolvendo dinheiro e que resultam em conflito entre os casais. Vou elencar aqui os primeiros. Um deles, quando os rendimentos de um dos dois é muito superior ao do outro. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a mulher se lançou ao mercado de trabalho. É fato que uma das reivindicações, inclusive das mulheres, é uma igualdade em relação ao tratamento no que se refere à sua remuneração, que tradicionalmente é menor que a do homem. Agora, quando acontece onde o rendimento de um deles é muito superior, gera conflito, por conta daquele que recebe a maior parte do rendimento ser o maior questionador de como o cônjuge que recebe um valor inferior está gastando. E normalmente tem aquela discussão, né, de que você só fala isso porque você ganha mais. Porque se eu ganhasse tanto quanto você não estaria falando isso. Quando existe a necessidade de dividir as contas, seja um deles ganhando mais ou menos, mas quando há esse acordo de dividir contas, normalmente é motivo de conflitos. Porque quando isso não é bem gerenciado, né, há sempre aquele mês em que um dos cônjuges chega para o outro e fala assim: esse mês dá para você pagar aquela prestação que eu era o responsável? Por quê? O que aconteceu? E começa o inventário, começam os questionamentos. Quando o perfil de cada cônjuge relativo à administração do dinheiro é diferente. Nós vamos hoje falar especificamente para que vocês possam identificar qual o perfil de cada um de vocês. Eu só não espero que haja aquelas famosas cotoveladas, nem aqueles famosos olhares, aquele olhar 51, 91, 93, tá? Porque não vai chegar a nada, né? Mas a gente hoje vai identificar, cada um de nós vamos nos identificar. Quando a renda do casal está toda imobilizada nos gastos fixos e não sobra dinheiro para outras atividades importantes para o casal. Isso cria estresse. Por quê? Trabalham para pagar contas. Outro motivo de conflito é quando, além disso, ainda falta dinheiro para pagar as contas no final do mês. Gera conflito. Agora, não sei se é o caso, mas eu vou abordar rapidamente, não vou me prender a esse fato, porque realmente os conflitos gerados por excesso de dinheiro, façam-me um favor. Mas ainda assim, eu vou mencioná-los, né?
quando existe dinheiro demais sobrando na conta, há ainda quem, infelizmente, ao invés de usufruir dessa bênção, ainda ficam discutindo. Para onde vai ser a próxima viagem? Não, falei que a próxima viagem eu queria ir para Nova York. Você prometeu. Não, mas olha só, eu queria voltar, conhecer a velha Europa, queria ir na Croácia, queria ir na Islândia, lá na Escandinávia. Olha que discussão, né? Interessante. Talvez, qual será a próxima aquisição? Não, meu bem, olha só, você me prometeu que ia comprar aquelas 5 lojas ali no shopping para eu poder colocar meu negócio de vento em polpa. Não, querido, é melhor não comprar as lojas agora no shopping. Vamos comprar um terreno. Vamos comprar mais uma casa. Que discussão boa, né? Ah, qual será o próximo presente de comemoração? Você me prometeu aquele anel com aquele solitário. Não, mas olha só, eu estou pensando em te dar uma coisa muito melhor. Não, não existe nada melhor para mim que um anel, um diamante solitário. Ou então, discutindo, né? Em função aí das questões de aplicação de dinheiro, onde é que vai aplicar o dinheiro? Não, vamos aplicar em títulos. Não, vamos aplicar em ações. Não, vamos aplicar em certificados de depósitos bancários, etc, etc. Bem, o problema, meus irmãos, é a gente voltar aqui para a nossa realidade e fazer a seguinte pergunta: e quando a conta está vazia? O maior problema, o grande maior problema de um casal é quando um deles condiciona o seu bem-estar e a sua felicidade conjugal aos seus hábitos de consumo. Enquanto o emprego está bombando, enquanto o salário está caindo, está tudo bem. Por quê? Já se condicionaram e estão lá gastando, estão lá usufruindo daquilo que gostam. E a partir do momento em que vem a falta do dinheiro, e você não consegue mais usufruir daquilo que você gosta, o relacionamento do casal fica abalado. Ou então, quando não há mais dinheiro para manter esse chamado bem-estar, a relação do casal esfria. Cai na rotina, surge o desinteresse de ambas as partes e surgem conflitos. Bem, meus irmãos, vou fazer algumas perguntas, os irmãos não precisam me responder, mas respondam aí no seu íntimo. Se nós não temos dinheiro, e o que é pior, ainda temos dívida, vem um casal de amigos e nos chamamos para passear ou viajar, nós recusamos? Mas às vezes não recusam. Poxa, o que vão pensar? Que oportunidade! Justamente aquele lugar que eu tinha falado que eu queria tanto ir. Vai ficar sabendo que a gente está em baixa. Vamos pegar um empréstimo. Vamos assim mesmo. Fala com teu pai. Fala com a tua mãe. Quando a gente não tem dinheiro e tem dívida, em datas especiais, dia dos namorados, aniversários, não presenteamos ou evitamos gastos significativos, ou a gente... Não, você, meu amado esposo, você, minha amada esposa, merece tudo. Vou naquele restaurante de R$1.500, vou lhe dar aquele presente de 5.000. Quando não temos dinheiro e temos dívidas, quando a roupa de marca, aquela roupa que você gosta, realmente ela é uma roupa de marca e ela é uma roupa muito boa, e ela está na promoção, você compra ou não compra? Compra porque é uma oportunidade, ou já que você não tem dinheiro, você não compra? Boa pergunta. Continuamos a usar o carro, mesmo podendo usar o transporte público e solidário? Não temos dinheiro e temos dívida. Vamos continuar a usar o carro? Ou vamos usar o transporte público? Ou vamos conversar com um colega que vai para o mesmo lugar de carro e a gente pega uma carona com ele? Divide o combustível. Deixamos de fazer os programas que gostamos e até nos reorganizarmos financeiramente? Ou a gente continua com a mesma rotina? Sábado, restaurante, cinema, compras.
quero dizer para vocês algumas atitudes infrutíferas durante a crise financeira. A primeira delas é tentar sobreviver a uma crise pela qual acredito que a maioria de nós em alguma época da vida já passou, sem um planejamento. Se você continuar, se você está em crise financeira, é porque os seus hábitos financeiros o levaram a isso. Se você continua e não tenta planejar, replanejar aquilo que está fazendo, você estará se mantendo na mesma crise. Cultivar brigas diárias sobre o assunto. Se acusações e brigas e outras coisas pagassem as dívidas, eu até recomendaria. Mas as dívidas vão continuar crescendo, porque não temos dinheiro, estamos em crise financeira, e brigar, discutir, nos acusarmos mutuamente, chorarmos aquilo que deveríamos ter feito lá atrás e não fizemos, não vai trazer o dinheiro de volta. Tentar cobrir o rombo com pequenos ajustes. Ah, tá bom, pode deixar. Eu não vou comprar mais. Vamos parar de tomar suco nas refeições. Vamos economizar. Está com 10 mil de dívida, vai parar de tomar refresco de maracujá, como se essa atitude fosse resolver o seu problema. Outra atitude é não conversar. Ficar o marido lá coçando na cabeça e a mulher do lado de cá e não discutir o assunto sobre o que fazer e como fazer. Para conversar sobre dinheiro, agora sim, nada de olhares, né? Mantenham-se quietinhos. Tá? Vamos identificar os 3 principais perfis que cada um de nós, cônjuges, não é marido e mulher, cônjuges, temos. Pergunta: qual o seu perfil? Você é um poupador? Você é um desligado? Ou você é um gastador? Eu preciso de mais detalhes para poder responder. Então vamos lá. O poupador. O poupador sabe a importância de economizar. O poupador não se importa em restringir gastos quando o objetivo é poupar. Ele não se importa. Puxa, mas é aquele filme que eu queria ver lá no cinema. Quanto é? É R$26,52 com mais 30 da pipoca, R$100. Não vamos assistir o filme. Os poupadores são frequentemente criticados por serem controlados. E aí vem para eles os seguintes adjetivos: pão duro, sovina, avaro, de avarento, e outros. Bom, quem é poupador aí já se identificou. Quem não se identificou até agora, segunda oportunidade. Desligados. Gilberto está sorrindo veemente e abundantemente. Está numa alegria incontável. Incontável. Gilberto está em êxtase. Vou às forras hoje da segunda e terceira mulher. Vamos lá. Desligado. Qual é o perfil do cônjuge desligado? Poupa o que sobra e quando sobra. Segunda característica: não sabe quanto gasta mensalmente. Eu pergunto aqui, quem de vocês, que dia é hoje? Dia 21. Quem de vocês sabe exatamente do seu pagamento ou das suas contas conjuntas entre marido e mulher, quanto cada um gastou exatamente até do dia 1º até, ou do dia do recebimento do pagamento até o momento? Que silêncio! Que silêncio!
fácil. Não sabe. Agora você vê, né? É interessante o seguinte. Eu me lembro quando fui morar numa casa e a minha preocupação era a água. Então o que acontece? Caixa d'água é uma coisa que você fica lá no telhado, você ficar subindo não é mole não, né? E aí você sabe, você só tem uma certeza, que não cai água há 15 dias. E aí você está usando a água. E aí, quando a gente vive uma situação dessa, mesmo não sabendo quanto já gastou, mas fica aquele frio na barriga, até a hora que você vai chegar ali, vai abrir a torneira e não vai sair nada. Coisa que não é assim na nossa conta. Você sabe quanto tem que na conta. E vocês se surpreenderam porque nenhum de vocês se candidatou a me dizer quanto cada um de vocês já gastou do pagamento até agora. Não quero centavos, pelo menos números absolutos. Gastei R$1.200, R$1.300, R$2.000, R$3.000, né? Terceira condição: gastam os lucros dos investimentos. Eu tenho uma poupança. Poxa, tem 10 mil lá. Aí chega no final do mês, R$500. Plim, vai lá e sacou. O que eu vou fazer com esses R$500? Ganhou, gastou. Não, se não tem dinheiro, o famoso desligado, né? Como ele não sabe quanto é que gastou, o que ele faz? Parcela sempre a conta. Aquele dinheirinho de plástico. Quantas vezes? Até quanto pode? 12 vezes. 12? Só 12? Então bota aí 12 vezes. É o máximo. Eu quero tudo. É o desligado. Agora e os gastadores? O gastador não se incomoda em encarar um financiamento se o objetivo é ser feliz. Não sei por que você botou uma foto de uma mulher. Eu peguei isso aí, né? Até agora só tem, mas vai aparecer. Eu procurei com bastante avidez na internet, mas não encontrei outra fotografia que não fosse do sexo feminino. Se tu fala, eu te dava uma. Não se incomodam em encarar um financiamento se o objetivo é ser feliz. O gastador, ele quer ser feliz. Outra característica do gastador, o importante é viver bem hoje. Amanhã, Deus pertence, né? Ainda começa a falar ainda, né? Usa lá Deus, né? Não, Senhor, basta cada dia seu mal. E quanto é que é? Eu vou comprar. E o terceiro é que destacam-se os gastadores pelas grifes e status. Porque como ele gasta com frequência, ele pesquisa com frequência, ele vai a lojas com frequência gastar, ele está por dentro de todas as boas marcas e grifes. Então esses são os perfis. Uma vez que cada um de vocês, de nós aqui, já nos identificamos, eu quero falar agora um pouco do meu amigo Gilberto. Inteligente e mal compreendido. Quantas vezes as pessoas, né? Inteligente e mal compreendido. Por quê? O poupador não é alguém avarento. Não é. O avarento é aquele que é mesquinho e obcecado por acumular dinheiro. Ele não sabe nem onde vai usar, nem para que está guardando dinheiro. Mas ele tem um vício de guardar e é mesquinho de não gastar em nenhum tipo de necessidade, seja ela a mais básica. Anda mal vestido, anda com chinelo amarrado de arame, anda com roupa rasgada. Né? Mas, agora, o poupador é alguém moderado e que poupa dinheiro visando alcançar metas estabelecidas, sem o estresse que as dívidas e as dificuldades financeiras proporcionam. Por quê? Quer comprar alguma coisa? E aí, o gastador
e o desligado, que estão dispostos a parcelar ou a ser feliz, eles compram. Mas depois vem o estresse que as dívidas e as dificuldades financeiras proporcionam. O poupador não passa por isso. Vou dar para vocês 3 exemplos de poupanças. Não estou querendo aqui induzir ninguém a aplicar na poupança, mesmo porque é um dos investimentos hoje com menor rentabilidade. Mas ainda assim, percebam esses pequenos exemplos. Um pequeno poupador, uma renda mensal líquida de R$1.000. Se ele aplicar mensalmente R$100, 10%, na caderneta de poupança, no final de 5 anos, ele terá R$8.000. Como diz o Silvio Santos, é dinheiro ou não é? É. 8.000 dá para comprar alguma coisa ou não dá? Dá pra viajar. Sem Dívidas. parcelar, sem estresse. Não é verdade? Mas algum tempo alguém falou assim: ah, eu também queria viajar, mas eu não tenho dinheiro. Olha só. Agora, quer ver? Se você for mais paciente, parece que vai dobrar, mas não dobra. Se você aplicar esses mesmos R$100 no final de 10 anos, você tem lá seu filhinho, né, com 10 anos, ele está quase prestes a entrar aí, tem que começar a se preparar, fazer um cursinho, alguma coisa, né? E você vai ter R$18.000. Se você analisar que essa é uma aplicação de poupança e que hoje existem aplicações que rendem o dobro, se essa pessoa aplicasse em outras fontes, ele poderia ter em 5 anos R$16.000 e em 10 anos R$36.000. Aí, vamos falar do médio poupador, uma renda mensal de R$500. Vamos aplicar de novo lá os 10%. R$500 no final de 5 anos, R$38.000. É dinheiro ou não é? É. Dá para comprar coisa boa ou não dá? Em 5 anos, sem dívidas, sem estresse. Se ele deixar por mais 5 anos, visando talvez o futuro escolar dos seus filhos, para poder colocar num curso PH, né? Para poder fazer frente com aquelas pessoas que estão em colégios melhores, e ele aplicar esses mesmos R$500 em 10 anos, ao final de 10 anos ele tem R$91.000. E vejam, é isso aí? Agora olha lá, um grande poupador, uma renda média de 15.000, pelas mesmas proporções, em 5 anos, ele terá R$110.000. Porque veja bem, você pode ser aquela outra pessoa dos 5.000 e se ater a um determinado benefício, uma determinada meta, e colocar não só 500, colocar 1.500 ou 1.000. Olha, 110. Esse aqui, durante 10 anos, R$275.000. Imaginem um rendimento acima da poupança, R$500.000 é o custo de uma faculdade de medicina. Perceberam? Aí, como eu perguntei para todos aí o que cada um gastou do dia do pagamento até agora, talvez você se surpreenda em saber que você gastou já R$1.500 e que nem sabe sequer em que foi gasto esse dinheiro. Quais são os cenários possíveis do casamento? Eu tenho um cônjuge que é poupador e tenho um cônjuge que é gastador. Para não ter conflito, esse poupador precisa de uma boa razão para guardar o dinheiro e convencer o gastador a se conter na despesa, a fim de conseguirem juntos alcançar uma meta comum aos dois. Então, vai depender desse poupador convencer o seu cônjuge gastador de que eles precisam economizar. Mas a razão, o convencimento
vai estar naquilo que o poupador vai apresentar para o gastador. Porque senão, vai acontecer isso. Brigas. O segundo cenário é um poupador casado com um desligado. Esse é um cenário mediano, onde as discussões serão esporádicas, pois o desligado vai tender a concordar com os planos do poupador, mas depois ele vai se sentir frustrado por não aproveitar os benefícios do dinheiro, porque ele é desligado. E aí, frustração. Poxa, quanto que eu podia ter feito? Guardei. E ele fica frustrado. Tem dinheiro, mas está frustrado. Agora, esse cenário aqui é o cenário mais preocupante. É quando um cônjuge é gastador e o outro é desligado. No começo, não há brigas. Né? Pois o gastador consome e o desligado não se incomoda. Até que o desequilíbrio financeiro se instala e precisem disciplinar para poupar. Disciplina para poupar. Quais são os principais erros dos casais? Primeiro, deixar-se seduzir pelo desejo de gastar imediatamente o que recebe. Essa é uma tendência. Fica ali contando os dias. Que dia de pagamento? Dia 7? Não, caiu. Nossa, esse negócio de dia útil, que coisa horrível. Esses feriados, é 10 feriados. Caramba, sábado, domingo, esse ano, esse mês aí, caramba, tá caindo dia 10 quase. Né? Pronto para apertar o gatilho. Manter a qualquer preço seus hábitos de consumo e padrão de vida elevado. Não, olha só. Eu não admito, de maneira alguma, almoçar ali no restaurante C. Eu só almoço no restaurante A. Eu só compro na loja A. Eu só compro automóveis A. E aí, o terceiro erro do casal é justamente não planejar os gastos. Eles acontecem assim. Tá andando, aí daqui a pouco... Aí, que legal, hein? Isso aí é a tal da GoPro, é? Caramba, que linda, hein? Rapaz. Nossa, cara, hein? Tem aceita cartão? Quantas vezes? Aí, querida, você paga metade? Você paga metade. Aí de lá fala assim, não, você ganha mais do que eu. Você paga 2 terços, você paga 1 terço. E começa. Não planeja os gastos e sai com a GoPro. Nunca tiraram uma fotografia na vida. Detestam filmes. Mas, está na moda. E aí, por não planejar os gastos, acabam não controlando. Porque não foi planejado. Você gastou antes de saber como você ia pagar, por quanto tempo você ia pagar. E aí, como você já vinha num cenário de gastador e de desligado, né? Porque aquele negócio daquelas parcelas do cartão de crédito, né? A gente esquece que aquele negócio, ele vem todo mês. Aí você faz uma primeira, né? Quando você olha assim o extrato do cartão de crédito, vem assim, JJJJ1 do 12. Nossa, foi a primeira ainda, né? Pensei que já tinha acabado. PPCC 5 do 10. Nossa, cheguei na metade. E aquilo vai juntando aquelas parcelas, no final, já viu? A tal da soma, ela dá certo, já reparou? Difícil, né? Os caras não erram. Não se reorganizar em caso de crise financeira é outro problema que o casal passa. Meus irmãos, para fazer uma recuperação financeira, nós temos que elaborar um plano para sair da crise. Estamos em crise? Aconteceu tudo isso que eu falei? Então, vamos sentar e vamos elaborar. Primeira coisa, renegociar as dívidas. Ver o que a gente está pagando, se a gente já entrou em juros rotativos e outras coisas lá, que nós estamos pagando já juros, porque nós já deixamos de ter capacidade de pagar sem juros e agora estamos pagando juros. Então, renegocie as suas dívidas e priorize aquelas que crescem mais rápido, que é cheque especial, cartão de crédito. Proponha um prazo para eliminá-las.
Senta os dois juntos lá, ó, isso aqui agora é a nossa prioridade. Isso aqui está tirando o nosso sono, está tirando a nossa tranquilidade, está tirando a nossa capacidade de comprar as necessidades básicas. Concentrem todos os esforços e com rapidez. Estabeleçam metas, mas não aquelas metas assim, que há 3 anos, não. Metas claras, definidas, finitas, atingíveis. Não adianta ficar jogando, né? Nós não somos governo para ficar emitindo título do tesouro. Executem esse plano e vão acompanhando as metas. Controle os gastos com rigor, porque se você fizer um plano para conter aqui uma sangria e continuar sangrando desse outro lado aqui, um derruba o outro. Saiba exatamente para onde vai sua renda, que foi a pergunta que eu fiz. Você sabe em que gastou seu salário desse mês? Gastei no supermercado, na luz, na internet, tá, tudo bem. Quanto? Há alguma coisa que possa ser economizado? Há algum tipo de situação em que você não esteja usufruindo e que, portanto, seja um supérfluo para você? Gastem no essencial e com qualidade. Não desperdice. Gaste o mínimo necessário. Comece a poupar regularmente. Adquira esse hábito. Vocês viram? Mas eu ganho 15 mil, pô. Vai ficar chato eu colocar 100 reais. Coloca 100. Começa com 100. Se é só isso que está sobrando, deixa lá os 100. Em 5 anos tem 8 mil. Discipline-se. Aprenda a poupar. Seja criterioso e invista com inteligência. Qual é o seu perfil? Você aí sabe. Identifique o seu perfil e faça as adequações. Quais são as adequações que você precisa fazer? É aquilo ali, não tem jeito. É abandonar o perfil gastador e o desligado. Ainda que você não se torne, na essência, um poupador sênior, como Gilberto, mas consiga ser um poupador júnior. Invista em tranquilidade e no futuro. Vocês já viram para que nós estamos caminhando? Quantos aqui achavam que estavam perto de se aposentar e agora estão vendo uma câmera com um filme que está se distanciando? E agora? Faltava 5, faltava 10. Nossos filhos. Qual o futuro dos nossos filhos? O que está reservado para eles? Quantas pessoas graduadas, com mestrado, com pós-graduação, estão em dificuldades de encontrar uma posição no mercado de trabalho? Então, meus irmãos, invistam naquilo que fica. Previdência. Não precisa responder quantos aqui têm um plano de previdência privada para poder se somar àquele ao qual talvez você esteja contribuinte lá do INSS. Quantos? Não, mas o INSS é R$ 5.600, até que não é ruim não. Primeiro, as tuas contribuições conseguem isso daí? Segundo, você sabia que são as 120, a média das 120 últimas contribuições? E que ninguém aposenta com R$ 5.600, que é aquele valor máximo que é falar na televisão? Sabe como é que eu descobri isso? Quando comecei a chegar perto. Porque lá atrás eu não me toquei. Estava todo bobo. Porque, aliás, quando eu comecei a trabalhar, eram 20 salários mínimos. Trabalhei 3 anos e passou para 10 salários mínimos. Aí você imagina assim, 10 salários mínimos? Bom, quanto é que está o salário mínimo? 900 de alguma coisa? Vou aposentar, né? Porque eu estou contribuindo sobre 10 salários mínimos, vou aposentar com 9. Aí você chega lá e fala assim, que história é essa de 5.600? Não estou entendendo, tinha que ser 9. Aí o cara, não, é as últimas 120 contribuições. E aí, 120 contribuições são quantos anos, meus irmãos? 5 anos? Há 5 anos, quanto é que era o salário mínimo? Pega lá daquele valor de 5 anos atrás até o daqui e você fica aí. Então, previdência, imóveis.
não sendo alguma coisa que não tenha uma documentação, que você possa depois perdê-lo, mas se for alguma coisa, é sempre um investimento. Graduação dos filhos. Estude as melhores alternativas. E aí, vocês aí podem. Hoje em dia o que mais tem na televisão é propaganda de bancos de investimento. Se vai ser poupança, se vai ser títulos do tesouro, se vai ser renda fixa, se vão ser ações, se vão ser fundos, multimercados. E por último, administre o dinheiro seguindo as orientações contidas na Palavra de Deus. Ué, Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não estou entendendo isso aí, tem alguma coisa errada. O Eduardo acho que não está raciocinando muito bem, não. Tem alguma coisa aí que o Eduardo agora falou tanto de poupador e coisa, ele se enrolou agora. Não. É porque esse livro que a gente tem em casa, que a gente quase não usa, a gente acaba deixando tanta coisa que está ali, ou então faz aquelas leituras dinâmicas. Já viu leitura dinâmica? O que você leu? Eu li. Não sei nada. Leitura dinâmica. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia vai passar a nos ajudar a administrar o dinheiro. É a Bíblia. Quer ver? A administração do dinheiro não é tanto uma técnica, mas sim uma atitude. Não adianta você aí, talvez ajude você fazer um cursinho, né, de investimento para ficar a par dessas coisas todas. Mas não adianta. Quantos de nós no passado estudamos e tiramos 0 na prova? Porque a gente estudou, mas não conseguiu aplicar. E administrar dinheiro não é necessariamente uma técnica, é uma atitude. Uma atitude de deixar de gastar. É uma atitude de deixar de ser desligado. E é uma atitude de poupar, de se manter. E a Bíblia vai nos mostrar isso em seguida. Atitudes se relacionam com emoções. Nada a ver com o Roberto Carlos, porque há algum tempo eu já falei sobre os detalhes. Mas agora estou falando sobre emoções. Mas essas emoções que eu estou falando estão registradas na Bíblia. Olha a cara desse sujeito aqui. Cada uma dessas fisionomias demonstram um tipo de emoção. Vocês já perceberam? Tem dia que você acorda, aí você chega, passa pela câmera e fala assim: câmera, nada. Vou almoçar fora, não. Não quero sapato. Já tenho 5. Não quero relógio. Só tenho um pulso. Naquele dia, você tá. Mas tem dia que você acorda assim. Que sapato. Sabe o que é isso? Emoção. E a gente precisa ter cuidado. Porque as atitudes se relacionam com as emoções. Tem dia que você está bonzinho, paga tudo, compra tudo. Tem dia que você está, paga nada, não compra nada. Que pessoa é essa? Como é que é o nome que dá aquela pessoa que... Bipolar. Não é possível. O senhor tem dia que é uma beleza, gasta. Tem dia que não gasta nada. Sabe por quê? Porque está na Bíblia, meus irmãos. Roberto, embora. Roberto! Não, Roberto! Agora não. Minha defesa pela manhã, minha defesa pela manhã. Mas quando eu vir em casa, você vai querer sempre embora. Portanto, administrar o dinheiro envolve a atitude de você controlar a sua emoção. Nem tanto não, e nem tanto sim. E onde é que a gente aprende isso? Acima de tudo, meu filho. Ô, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Você já imaginou o financiamento de uma casa em que depois as prestações superam o seu poder de pagamento e você tem que
ficar negociando, vendendo, passando por menos daquilo, isso afeta toda a tua vida. Sabe por que você comprou essa casa que você não tinha condição? Emoção. A sua atitude estava ligada à emoção. Mediante do uso inapropriado ou descontrolado, o dinheiro tornar-se-á um laço, uma armadilha para o seu possuidor. Se você confiar no seu dinheiro, sua vida será um fracasso. Confie em Deus e sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Não foi nenhum matemático que escreveu isso aí, mas foi alguém que recebeu aquilo que pediu a Deus: sabedoria. Essa senhora aqui, Carol Weverly, já falecida, da cidade de Wichita, no Kansas, ela diz o seguinte: a maioria, essa é uma grande verdade, meus irmãos, a maioria de nossas famílias tem dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas. O problema é a administração do dinheiro. Porque se você gasta no que não é básico, falta para o que é básico. Quer ver? Segundo a Bíblia, tem que ser, né? Portanto, devemos nos sentir-nos bem, satisfeitos, sem dinheiro, se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas esse texto aí, eu não gosto desse livro de Timóteo. Já pensei em passar uma cola nessas páginas, de vez em quando abre assim. Porque isso aqui é uma coisa que a gente não aceita, meus irmãos. Nós estamos em crise porque não aceitamos o que está escrito aqui. Nós temos o que comer, temos o que vestir, mas não estamos satisfeitos. Sabe por quê? Para nós, a Bíblia, necessidade básica é isso, mas para nós é isso aqui, ó. Patrimônio, investimentos, lazer e supérfluos. Mas aí, peraí, eu vou viver só comendo e me vestindo? Não, meus irmãos. O problema é quando a gente gasta o que foi direcionado para a necessidade básica nisso aqui. Nos supérfluos. Naquilo que a gente não tem. A gente começa a ver que tem uma pessoa, tá sabendo aí? Fulano já tem 5 imóveis. Aí você fica assim, eu só tenho um, vou ter que comprar mais um. Aí você começa a procurar um imóvel. Porque você quer ser igual a alguém que tem uma remuneração normalmente maior do que a sua. O orçamento. Por que o orçamento é importante? Quais são as definições? Ele discrimina exatamente a origem da aplicação dos recursos a serem usados para determinados fins. O dia que nós, e pelo que eu sei, pelo que eu entendi, nenhum de nós faz isso, porque senão eu teria a resposta, o que gastou do dia do pagamento até agora, porque isso aqui vai te mostrar. Se você criar uma planilha simples, você vai saber exatamente, dia tal, entrou tanto. E nos próximos dias, o que saiu, quanto que sobrou e o que você gastou. Prevê as receitas, que são as entradas, as despesas relativas ao determinado período de tempo, que foi a que eu perguntei e de um de nós sabemos dizer. Quais são as razões para se ter um orçamento financeiro? É importante ter? Primeiro, orienta quanto aos alvos e metas estabelecidas. Eu olho para aquele orçamento. Não está sobrando dinheiro? Qual é a minha meta? Ficar quieto. Fica quieto. É igual o passarinho. Voou, caiu lá naquele terreno, numa fazenda. Se perdeu do bando, se migrando.
e caiu. O gelo, o frio foi empedrecendo as suas asas, ele perdeu força e caiu. Quando ele estava quase morrendo, eis que surge uma vaca. A vaca vira-se para ele e defeca sobre ele. E ele fica totalmente coberto daquela palavra. Só que esta palavra que caiu sobre ele começa a aquecê-lo. E ele começa a reavivar, a revigorar, porque começou a aquecê-lo. E ele começou a se mexer. E ele coloca a cabeça para o lado de fora, segundo Marcondes, para respirar. Até então estava bom. Mas e aí, o que ele resolve fazer? Começa a cantar. Lembra? Ele caiu no passo de uma fazenda. O gado da fazenda, que não tinha percebido nada disso, esse que ouve o canto. Chega até ele, tira ele daquele composto, que vocês sabem o nome, limpa todo ele e come. Temos 3 lições. Nem todo aquele que te joga aquele composto é teu inimigo. Nem todo aquele que te tira desse composto é teu amigo. E aí, quando eu olho o orçamento e não tem sobra, a terceira lição é: quem está dentro daquele composto não canta. Estabeleça o controle dos gastos. Estabeleça o controle dos gastos. Porque o orçamento, ele vai tornar um processo. E você vai saber exatamente o que você tem que gastar, o que você não tem que gastar. Prover a necessária disciplina das emoções. Olha aqui, ó. O orçamento é um espelho que faz com que aquela figura que eu mostrei, que a pessoa chegue e olha assim, e ele está todo alegre. Quando ele vai, antes de sair de casa, ele olha para o orçamento, ele fica triste. E aí ele não fica emotivo ao ponto de comprar aquilo que ele não tem para gastar, nem para pagar. Sistematiza as doações para Deus, porque é ali que você vai olhar que você, esse mês, ainda não deu a sua oferta para missões, não deu ainda o seu dízimo. Está ali, o orçamento está te dizendo. Ninguém está te dizendo. O orçamento, porque você colocou. É uma despesa que você tem, né, que é a devolução daquilo que você recebeu. Prover para os imprevistos. Porque se você começa a tentar olhar esse orçamento, e aí sim, Bennett, a partir desse orçamento, você começa a identificar possíveis sobras ou economias que você pode cortar e você pode investir para os imprevistos. Porque quem tem um orçamento, aquele orçamento curto, não pode ficar doente. Não tem para comprar remédio porque está certinho. Como elaborar um orçamento? Determinar e classificar as receitas, os rendimentos. Determinar e classificar os gastos. Manter o equilíbrio entre as despesas e as receitas. O equilíbrio é gastar o que entrou. A gente ouve todo dia falar que o governo do nosso país está em déficit. Por quê? Gasta mais do que arrecada. E quantos de nós estamos fazendo como um governo? Estamos gastando mais do que arrecadamos. Através, principalmente, daquele subterfúgio chamado cartão de crédito.
Vamos determinar e classificar as receitas. Primeiro vamos determinar rendimentos fixos, rendimentos variáveis e rendimentos eventuais. Aqui estão determinados os 3 principais classes de rendimentos. Vamos ver o que é isso. O que é um rendimento fixo? É aquele que você recebe mensalmente. Salário, quem tem um emprego e que proporciona anuênio, adicionais, adicional de salubridade, adicional de periculosidade. Para quem é profissional liberal, quais são os rendimentos fixos? Os contratos de serviço que ele tem, lá, com prestação de serviços de advocacia, prestação de serviços imobiliários. Quem é aposentado? Benefícios, pensão e pecúlios. Isso é o que entra, fixo. Todo mês entra. Agora, quais são os rendimentos variáveis? Para quem é vendedor? Comissões. O salário é fixo, a comissão se vender. Gratificações de função. Sou promovido e passo a receber o meu salário e uma gratificação por aquela função que eu estou exercendo até o dia em que me tirarem daquela função. Participação em resultados da empresa. Aquelas empresas que assim o fazem. Isso, quando a empresa tem lucro, você recebe. Mas quando não tem, você não recebe. Então, é variável. E tem os rendimentos eventuais, que são hora extras, prêmios e bonificações. Tudo isso são receitas. Agora, as despesas. Primeiro vamos determinar quais são as despesas. São os gastos fixos mensais. Esse, você não tem para onde fugir. Assim como o salário cai, essa despesa cai. Dízimos e ofertas. Aluguel ou prestação imobiliária para quem ainda não tem a casa própria. Alimentação. Despesas de consumo. Água, luz, gás, telefone, condomínio, transporte, combustível, educação, plano de saúde. Isso aqui é fixo, é mensal. Todo mês vem. Gastos fixos anuais. Só vem uma vez por ano. IPTU, IPVA, taxa de incêndio, seguros, materiais e livros escolares, que é o terror de todos os pais nos meses de janeiro até fevereiro. E os gastos eventuais? Lazer. Nem sempre, você não vai todo dia, todo mês. Vestuário. Espero que você não compre todo dia alguma coisa para vestir. Remédio. Também espero que você não esteja precisando comprar isso. Mas ele acontece, ele é eventual. Consertos e manutenções. Está tudo bem, aquele mês está enxutinho. Você está quase cantando igual o passarinho e a máquina de lavar quebra. Utilidades para o lar. E os gastos extraordinários. Eletrodoméstico. Quebrou. Você vai avaliar. Posso ficar sem a televisão? Você que diz. Posso ficar sem a máquina de lavar? A mulher já está dizendo não. Pode acontecer um acidente. Está vindo você aqui para a igreja, vem um cidadão e pum. Pronto. Lá vai despesa com lanterneiro, pintura, franquia e emergências médicas. Agora, temos os gastos planejados. Para quem pode cantar, você pode programar uma viagem, fazer uma poupança para emergências médicas, para os filhos, investir em cursos de especialização e adquirir bens. Casa, carro, terreno. Agora, para classificar essas despesas, aí, meu amigo, tem as despesas que são imprescindíveis. Não tem como fugir delas. Essa você tem que ter, vai ter que pagar, porque o que não paga disso daqui, acontece alguma consequência. Dízimos e ofertas. Deixa de receber as bênçãos. Aluguel e prestação imobiliária é despejado. A alimentação, morre de fome.
Água, morre de sede. Luz, anda no escuro e quebra a perna. Gás, não consegue cozinhar. Também não tem o que comer. Condomínio, vai a leilão. Transporte. Se você não mora perto, trabalha na lascada. IPTU, dívida ativa. IPVA, reboque. Taxa de incêndio. Tudo isso daqui são imprescindíveis. Então, no teu orçamento, isso daqui é lei. Agora vem os gastos necessários. Não são imprescindíveis. Educação é muito necessário. Mas o dia que você não puder pagar a educação, você vai ter que ir para a escola pública. Plano de saúde. O dia que você não puder, vai ter que ir para a UPA. Emergências médicas. Remédio. Toma chá. Telefone. Vai sinal de fumaça. Lazer. Vai dormir. Vestuário. Dá uma passada na roupa. Bota um botão diferente. Conserta. Conserta você mesmo. Utilidade para o lar. Não compra. E os gastos úteis são muito importantes para o casal. São úteis, mas não são necessários e nem imprescindíveis. Que são as viagens, os eletrodomésticos e as poupanças e os investimentos. Meus irmãos, quer ver uma dica boa para as despesas fixas anuais, aquela que nos consomem e que muitas vezes desequilibram o nosso orçamento lá em janeiro, e a gente, quando está chegando em dezembro, que está quase equilibrando, elas vêm novamente e desequilibram tudo? São essas aqui, ó. IPTU, IPVA, seguro do carro, material escolar. Quer acabar com isso aqui, meu irmão? Se não acabar, vai melhorar. Faça o somatório desses custos todinhos aqui, desse ano. Levante os custos de todas essas despesas. Vai lá, pergunta para, se você não quiser, se não souber, veja qual é a projeção. Eles estão sempre falando, não são muito corretas não, mas te dá uma ideia. Qual é a projeção da inflação para daqui a um ano? 8%. Então você vai lá e aplica, somou tudo isso daqui, aplica 8% em cima. Você vai ter um valor. Pega esse valor, divida o valor por 12. 12 meses. Aplique na poupança, mês a mês, esse valor que você achou. A partir de fevereiro, e inclua também o 13º. Não esquece dele, não. Obviamente, se não for funcionário do Estado do Rio de Janeiro. Ao chegar em janeiro do próximo ano, você terá na conta o valor próximo para pagamento de todas as despesas. Você já sabe como é, sabe qual é a variação, soma elas, vai ter um valor. Se você consegue pagar isso aqui tudo em 2 meses, poxa, divide por 12 e vai poupando. No final, você vai ter esse valor. Agora, essa ameaça aqui contra o equilíbrio do orçamento, essa daqui é uma ameaça, e não adianta chamar o inimigo das nossas almas de ameaça para o equilíbrio, porque ele não tem nada a ver com isso. Não põe a culpa nele. Tá ele aí, ó. Sabe por quê, meus amigos? Essa frase aqui, depois eu vou... Cadê o Bandeira? Eu ainda vou patentear umas frases aí. Né? O que os olhos não veem, o bolso não sente. Só depois o estrago aparece. Ultimamente, qual foi a última vez aí que você abriu a carteira, contou 9 notas de R$100 assim, tirando uma por uma assim, e entregou para alguém para pagar uma conta? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que tirou 10 dessas notas? 11, 12, assim, R$1.200. Você tira do bolso
E aí você, sabe aquele puxão para conferir 2 vezes se está vindo a segunda. Fazendo água na boca. E aí você conta e reconta e entrega. Tem muito tempo que a gente não faz isso, né? Agora, você chegar com aquele negocinho de plástico ali. Quanto é? 1.200. Faz em 12? Faz. Você não meteu, você pegou o cartão uma vez só. Se você tiver com nota de 50, você vai ter que tirar 24 notas. Se tiver com nota de 100, que é coisa rara na carteira, são 12. Você tira só uma vez assim o cartão e entrega assim. Porque o que os olhos não veem, o bolso não sente. Dicas importantes, meus irmãos. Ao comprar com cartão, comprou? Aquele orçamento que eu acabei de falar, vai lá, insira imediatamente no teu orçamento aquele valor. Porque ele agora passou a ser uma despesa fixa. Vão vir, não adianta, ele não esquece. É mais do que o elefante. O elefante tem uma memória ótima. Caminha milhares de quilômetros e volta ao mesmo lugar onde ele se alimentou. Mas a administradora do cartão, ela sabe exatamente onde você mora e vai te mandar. Despesa fixa. Não aceite aumentos de limite de crédito com os quais você não possa arcar. Já viu esse texto? Alô? Seu Eduardo? Bom dia. Tem uma ótima notícia aqui da nossa administradora de cartão de crédito, né? Estamos elevando o seu limite para 30 mil reais. Meus irmãos, se eu não ganho 30 mil reais, para que eu quero um limite de 30 mil reais ao mês? Para falar para alguém? O meu é platino. O meu é black. 30 mil, 40 mil. Se clonarem o cartão, até a gente provar que não é burro, a gente come sacos de farelo. Não quero, obrigado. Mas não, isso aí é por conta do ótimo relacionamento, justamente por querer manter esse ótimo relacionamento que eu tenho com você. Eu quero lhe aproveitar, inclusive, para pedir uma redução do meu limite de crédito, porque tenho visto aqui no orçamento que não o tenho utilizado. E como eu tenho um bom relacionamento, o dia que eu precisar, eu ligarei para a senhora. Mas não, a gente fica todo bobo. Evite compras parceladas, porque você acaba esquecendo dela e contraindo mais dívidas. Sabe por quê? Vem a fatura do cartão. Você parcelou 3 compras. 3 prestações de 100 reais. Aí você fala assim, olha como é que eu sou disciplinado. Meu cartão 300 reais. Mas são 300 reais que vão vir durante os próximos 12 meses. E aí você se sente confortável. E aí você faz mais uma. Faz mais uma. Quando for daqui a pouco, você vai estar ligando para lá pedindo um aumento de crédito, de limite. Já viu aquela situação que a pessoa vai passar o cartão e não é autorizado? Porque ele nem percebeu e ele gastou o limite todo. Aquele que era para ele devolver, ele já gastou. Busque sempre um desconto para pagamento à vista. Não aceite a desculpa que o preço à vista é o mesmo no preço no cartão. Isso é a maior conversa fiada. Coloca o bode na sala. É isso mesmo? Então, estou deixando aí. Eu duvido que ele não vai te chamar. Porque você tem o dinheiro. Aí você acha que você vai ser bastante disciplinado de não gastar aquele dinheiro. Porque nós vamos mostrar aqui que o cartão de crédito pode ser uma ferramenta e tanto. Pague sempre o total da fatura do mês. Se tiver que financiar a dívida do cartão, procure taxas menores. Agora, para quem controla seus gastos com cartão de crédito, vale a pena utilizar. Utilize o cartão para comprar um produto em uma ótima promoção. É para isso que ele serve. Dia 25, você já está assim, esperando o próximo pagamento. Não tem. E eis que aquilo que você gostaria de comprar está na promoção. E agora? Está na hora de usar o cartão. É claro que desde que você tenha como marcar aquela dívida.
Se você ainda tiver um valor para pagar essa dívida, você ainda faz uma jogada. De acordo com a data da compra, você ainda recebe os juros da poupança daquele valor e depois o valor, a compra sua, você ainda obtém um lucro. Para quem gosta de viajar, alguns cartões de crédito convertem seus gastos em pontos que poderão ser utilizados em diversos programas. Milhagens, eletrodomésticos, uma série de coisas que você pode comprar com aqueles pontos. Às vezes você está lá, a máquina de lavar, ela está quase, mas ela está indo. E você está fazendo aqui umas compras moderadas e planejadas no cartão de crédito, daqui a pouco você tem ponto suficiente para comprar aquela máquina, ou o preço total, ou com um bom desconto. Meus irmãos, o nosso tempo se encerrou. E na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre os requisitos bíblicos de um bom administrador. Que áreas no lidar com o dinheiro que recebemos de Deus, e que Ele nos ajude e abençoe. Amém? Amém.